Olá, pessoal! Um prazer estar aqui novamente com vocês pela 102.1 Gospel FM de Uberaba. Nós também estamos nas redes sociais. Vocês podem acompanhar o programa da gente ao vivo pelo YouTube. Para nós é uma alegria muito grande, eu, doutora Ina Márcia, juntamente com o doutor Elias, estarmos aqui novamente nesse ano que se inicia. O doutor Elias está um pouquinho atrasado, mas já ele chega aqui para participação especial com o Carlos. Hoje nós vamos falar a segunda parte, né? Da dificuldade do dependente químico, né? Da recuperação dele. Mas eu, com grande carinho, né? Eu acho que esse ano de 2020 deixou grandes experiências nas nossas vidas, grandes marcas. Algumas pessoas partiram, né? Para ficar com o Papai do Céu. E tantas outras estão aqui sofrendo com essa pandemia. Diante dessa situação, eu me senti muito comovida e eu gosto sempre de escrever alguma coisa para as pessoas que me seguem no Instagram, para os meus amigos, para as pessoas que me rodeiam, para elas que participam da minha vida e para aquelas também que às vezes estão tentando encontrar uma palavra de consolo. E no último dia eu escrevi um poema que é bem assim. Com que roupa vou passar o ano? Eu saí à procura daquela roupa perfeita que conseguisse expressar o que foi 2020. Mas meu trabalho foi em vão, porque nenhuma, mas nenhuma mesmo, conseguiu traduzir os meus sentimentos. Foi aí que eu percebi que todas as roupas já estavam em mim. Eu me vesti de esperança e a paz me abraçou. Coloquei a aliança do amor e me uni à solidariedade. Calcei o sapato da fé e me enchi de coragem. Me adornei com o colar do sucesso. Mas foi somente aí, foi só aí que eu percebi que a vida é meu maior valor. Foi neste momento que me senti, foi só assim que me senti perfeita para 2021. E é o que eu desejo a todos vocês, que vocês caibam dentro dessas roupas. São palavras minhas, palavras que eu mesmo necessitava de ouvir para mim, porque não é a roupa, são os sentimentos que me vestem e que me fazem ser quem eu sou. É assim que a gente começa, né? 2021. Vou mandar um abraço aqui, pro Gabriel, esse menino de ouro que tá aqui com a gente e que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigada, viu, Gabriel, pelo ano de 2020 ao nosso lado. E a gente quer que você esteja presente nas nossas vidas aqui nesse ano de 2021. Dá um break aí para nós. Vamos esperar o doutor Elias já. Pessoal, voltamos mais uma vez ao programa Vitrine Social e Saúde. E como nas nossas vidas, né? A gente sempre tem, acabei de ler para vocês aquele poema falando sobre os sentimentos, né? E nós estávamos aqui esperando o Carlos para a participação dele da segunda parte para falar sobre esse assunto da dependência química. Mas é porque, Gabriel, não estou aparecendo aqui, não me vi. Aqui eu já consertando aqui com o Gabriel aqui, pessoal. Nós falamos sobre esse assunto tão importante para as famílias hoje, né? Da dependência química. E infelizmente o Carlos não vai poder vir, porque ele estava vindo para cá e o carro dele quebrou.
nós vamos fazer essa live com ele depois, colocar no Instagram, porque esse assunto é um assunto que a gente acredita que muitas pessoas necessitam, né, de aconselhamento. Eu e o Elias não somos, né, competentes para falar desse assunto tanto quanto o Carlos, mas a gente sabe que ele não vai deixar vocês sem essas respostas, tá? Nós fizemos enquete no nosso Instagram e a gente ficou feliz com a participação das pessoas, elas contribuindo com a nossa enquete. E o que deixa a gente triste é que numa enquete que ainda até nem terminou ainda, as pessoas falando para nós que no caso lá deu mais de 60% de pessoas que tem pelo menos uma pessoa, um dependente químico na família. Então a gente percebe que as famílias hoje, seja próximo, às vezes não é ali tão próximo, mas dentro da família, um parente distante acaba sendo usuário e sendo um dependente químico. A gente não consegue abordar todos os assuntos, mas hoje nós vamos falar aqui um pouco mais com emoção, um pouco mais com o coração, sem aprofundar nas respostas às quais o Carlos daria para vocês. É isso aí, doutor Elias? É isso mesmo, boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui mais um sábado. Infelizmente, esse pequeno contratempo saiu um pouco do nosso controle, mas é o que a doutora Aina falou. A gente tem uma responsabilidade muito grande com relação aos cuidados com essas pessoas, porque são pessoas que precisam de atenção. Um dependente químico, um usuário de drogas, ele, uma vez usuário, uma vez dependente, ele não vai deixar de ser. Ele pode ficar o resto da vida limpo, mas aquela alteração cerebral promovida pela droga vai continuar ali. E na enquete, a gente vê que é um número muito grande de pessoas que fazem, que colocaram que alguém na família usa. Então, é um número muito grande e a gente precisa impedir que essas pessoas tenham o primeiro contato. A gente nunca sabe qual a repercussão do primeiro contato. Uma vez que o cérebro detectou e conheceu a droga, aquilo ficou registrado. Aquele que vai se tornar um dependente e vai ficar, destruir a vida dele pelas drogas, a gente não sabe quem vai ser. E vão ter aqueles que vão ser usuários apenas de balada, de festa, o usuário recreativo. Esse vai passar com a droga e não vai ter grandes problemas. Mas como a gente não sabe, a gente não pode, é melhor evitar. Não é isso aí, doutora? É isso aí. E a gente, assim, como pais, né, eu e o doutor Elias, semana passada, o Carlos falou para nós que as pessoas procuram, né, a se entorpecer, né, a usar a droga ou numa grande frustração ou numa grande alegria, ou às vezes a pessoa é muito tímida, né, muito introspectivo dentro da escola, dentro daquela turminha e acaba cedendo, né, às pressões, cedendo a esse estímulo, né? De certa forma, eu acho que tudo da sociedade hoje, doutora Elisa, eu não sei se eu estou equivocada, leva a pessoa a querer experimentar a droga, porque começa pelo álcool, pelas baladas, né? A gente vê o pessoal nas escolas, até principalmente nas escolas, né? Já começam com aquelas festas, né? Muito badaladas, e as crianças às vezes ainda não têm a maturidade para isso. Esse é um caminho que
todo mundo, eu acho que aqui, né? Salvo o Rodolfo, que está aqui com a gente, que está com 13 anos, mas muitos também, dependendo do ambiente que está, já foi oferecido droga para eles. Você passou por isso na sua juventude, doutor Elias? Eu passei, eu tive bem próximo a amigos que usavam, mas nunca tive curiosidade. Eu acho que a criação, a educação que a gente teve, meu pai não fumando, meu pai não bebendo, assim, a criação que a gente teve, meus pais trabalhando na recuperação de pessoas drogadas, isso levou a gente a saber que esse mundo não é bom. Então, graças a Deus, nós não tivemos curiosidade quanto a isso. Mas um grande problema que eu vejo na sociedade e que eu presenciei várias vezes o pai, às vezes, oferece: não, pode experimentar, dá um pouquinho de bebida para a criança. E ali a criança começa a ter contato com o álcool ainda muito jovem. Chega na escola, acha bonitinho. Vão fazer as festinhas. A gente já viu casos, às vezes o pai, mas a mãe se retira e deixa a molecada fazer a festa. E às vezes sai dali um até caindo, de tão tonto, de tanto beber. Então são momentos que deveriam ser evitados. Porque principalmente a criança, o jovem, o adolescente, eles não têm controle sobre o álcool. A gente não sabe quem está no DNA que vai se tornar um alcoólatra. E muitas vezes a família vai perder aquele jovem porque incentivou numa fase muito precoce, quando não havia responsabilidade ainda, ao uso dessas substâncias. Não, e tem aquilo que o Carlos falou, né? O cérebro registra, né? Você experimenta um jiló, aí seu cérebro registra, gostou ou não gostou, né? Eu peguei uma coisa amarga que muita gente não gosta, eu já gosto muito de jiló. Lá em casa eu sou a única que gosta. Então quer dizer, o meu cérebro registrou um gosto bom para jiló, para outras pessoas já não. E isso vai desde o álcool, da maconha, a cocaína, ao crack, né? Então, a partir do primeiro momento que você tem o contato e o cérebro registrou que gostou daquela sensação, daquele sabor, daquele paladar, você vai ingerir de novo com uma certa facilidade. Porque se o cérebro registrar que não gostou, você nem coloca na boca mais, já sabe o sabor. Então, eu estava ouvindo, até foi no sábado aí que o Carlos estava fazendo o programa dele de manhã, Gabriel, eu não sei se você estava acompanhando ele. Sim. É uma música que ele colocou. Ilusão. Isso, e que fala que a Cracolândia está cheia de curiosos. De curioso. Eu achei isso muito interessante, né? Porque a gente estimula a curiosidade dos filhos, né? Porque o ser humano é curioso em si. E a gente sempre estimula essa curiosidade e tal. E acaba que chega na adolescência, ou na pré-adolescência, porque isso geralmente às vezes começa na pré-adolescência, curiosidade por coisas que às vezes os próprios pais ainda não fizeram, não tiveram contato. E os pais hoje tão atarefados, né? Sim. Não tá tendo... como que eu posso dizer? Às vezes os pais ainda não tá tendo aquele olhar pro filho, né? Que o filho tá mudando a personalidade. Porque o filho é uma gracinha pro pai a vida inteira. Verdade. Até independente de qualquer coisa. Independente, né? Gabriel, de qualquer coisa. Ó, e esse menino aqui é um tesouro, viu? Esse Gabriel. Ele entra no nosso programa, e ele fala e ele participa. Mas é porque o Gabriel tem muita experiência nisso tudo que a gente está falando, não é, Gabriel? Eu, como jovem, assim, presenciei vários momentos. Claro que com o Carlos aqui a gente não pode abranger tanto esse assunto, porque a gente não tem a especialidade que o Carlos tem. Mas a gente pode criar uma discussão aqui e discutir algumas coisas.
Eu, como jovem, vejo o seguinte. Os jovens hoje em dia têm muita liberdade. E o que acontece? A criação do jovem de hoje em dia é diferente da época de vocês. Sim. Creio eu que na época de vocês era uma coisa mais presa, não tinha tanta liberdade, igual o jovem quer ter hoje em dia. O que acontece? O jovem quer ter a liberdade, mas a mãe quer prender. Aí acaba que os dois entram Um conflito. no conflito, né? E nesse conflito, o jovem acaba criando um sentimento que às vezes pode criar uma raiva, alguma coisa do tipo. Esse jovem sai revoltado de casa e vai pra festa. E vai fazer besteira, Vai fazer né? besteira, vai fazer Gabriel? besteira, vai usar bebida, vai usar droga, vai curtir a festa. Por, às vezes, rebeldia. Porque eu creio assim, a palavra de mãe tem muito poder. Eu te falo porque uma vez, minha mãe, eu tava querendo trocar um telefone, eu tinha um Moto G2, segunda geração. Na época aquele telefone era top de linha, tinha top. acabado de lançar e tudo mais, e eu queria trocar ele por um iPhone 4. E isso era umas 8 horas da noite. Minha mãe falou assim, ó, eu acho que é melhor não ir, que eu ia de a pé, tá muito perigoso, já tá à noite já, então eu acho melhor você não ir. E eu teimei e fui. E no meio do caminho, 3 rapazes me abordaram, eu fui assaltado. Resumindo, tipo, fui contra a palavra da minha mãe e perdi o meu Moto G e o iPhone ainda, né? Acabei ficando sem os Sem dois. nada, Sem Gabriel. nada, sem nada. Levaram tudo. E eu creio assim, às vezes a mãe quer proteger o filho, quer manter dentro de casa, mas não é por mal. É por medo. Porque uma vez minha mãe, eu tava revoltado também, que eu como jovem já revoltei também. Várias vezes, né? Várias Todo mundo vezes, aqui todo passou mundo por já isso, revoltou Gabriel. já, né? Todo mundo aqui. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, por que você não deixa eu sair? Eu peço pra sair, você não deixa, você só me prende aqui dentro de casa, eu não sei mais o que eu vou fazer. Porque eu peço pra deixar você pra sair, você não deixa, né? Aí ela sentou, eu no sofá, começou a chorar, e eu sem entender nada que estava acontecendo, ela estava chorando. Aí ela foi me contar que quando ela era pequena, ela passou por muitos problemas, que a mãe dela deixava ela sair. E quando ela saía, ela já sofreu abuso, já teve problemas nessas idas delas ao mundo. Foi curiosidade, que ela também já foi curiosa um dia. Todos nós já fomos, né? E ela sempre me prendia para não acontecer comigo o que aconteceu com ela. E naquela hora eu me senti a pessoa mais horrível do mundo. Porque, tipo assim, eu tava revoltado com uma coisa tão boba que, tipo assim, às vezes a gente pensa que ela tá fazendo por mal, mas o que ela tá fazendo de verdade é pelo bem. Protegendo, né? Protegendo. E às vezes muito jovem hoje em dia não escuta o que a mãe fala, não segue o conselho da mãe, é desobediente e vai pro mundo lá fora achando que o mundo é brincadeira. E hoje em dia tem muita atração para jovem, tem bebida, tem baile funk, tem tudo, As músicas tudo. em As si, né, músicas em si, Gabriel, tudo, já tudo. incita Já a pessoa ensina, nesse caminho, né? É a apologia Verdade, das apologia, músicas, muitas vezes é a tudo, tudo, droga, tudo. é a diversão, é o Isso. prazer pelo prazer. E muitas vezes a responsabilidade Sim, não está implícita ali naquele ambiente. Mas um grande problema que eu vejo é o vazio da alma. vazio da alma também. A pessoa que não tem um objetivo, que não tem Deus no coração, ela fica com um vazio que ela não explica. E aí ela vai atrás da bebida, ela vai atrás da droga, para preencher aquele espaço interior que ela não tem. E ela não vai preencher com a droga, ela não vai preencher na festa. Eu escuto alguns colegas meus dizerem assim, ou vamos ali fazer a cabeça. Isso antes do futebol. Eles buscam uma euforia, uns minutos de prazer em algo que não tá legal. A gente vê aquilo e fica pensando como que as pessoas se colocam à disposição de algo que tira eles do controle, que toma a mente simplesmente pelo prazer. Eu nunca usaria nada que me tirasse da minha consciência. Então isso é complicado. E nós temos nas portas das escolas, das festas,
pessoas aliciando para o uso das drogas. Iniciando. Hoje em dia é muito difícil um lugar que não tem. Eu te falo como jovem, porque, tipo assim, viver no mundo que a gente vive hoje em dia, é na escola, é em qualquer lugar que você vai achar alguém que vai ou te incentivar ou alguma coisa que vai te levar. Te questionar também, né? Eles questionar. perguntam por Sim. que você não quer, Sim. né? E hoje em dia tem muita pessoa que faz isso para se achar o tal. Vamos ser sinceros. Verdade. Tem muita gente que não usa, não foi nem pela curiosidade, mas às vezes foi Para pra não um se amigo, sentir diferente dos dos outros, colegas. isso. Às vezes a um amigo verdade foi é lá essa. oferecer e falou assim, eu não quero. Aí o cara já começou a zoar ele, falou, mas você não vai usar aqui, todo mundo, você não é homem não. Aí entra na cabeça da pessoa, a pessoa vai e usa, a hora que vai ver já tá viciada já. Verdade. E muitas vezes, Gabriel, eu falo para os meus meninos assim, eu acho que o filho tem muita dificuldade de entender, igual você revoltou com a sua mãe e tudo, mas vocês veem a gente velhos, né? Eu acho que a imagem que vocês têm, eu não tive mãe, assim, tive, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, eu não passei a adolescência junto da minha mãe, Certo. e eu acho que vocês veem a gente velhos. E eu falo para os meus filhos assim, não se esqueça que antes de eu ser velha para você, eu passei pela juventude. Então, todas as oportunidades que vocês têm de errar, elas foram ofertadas para nós também. Sim, Cada com um certeza. no seu tempo, da sua maneira. Da sua maneira. Então, quando nós mais velhos, a gente fala com vocês assim, é porque o caminho que vocês estão passando, nós já percorremos. Ô, Rayane, pode participar com a gente aqui, viu? Bonitinha. O programa tá top, mas a gente precisa da sua opinião também. Você é jovem. E a gente sabe que você influencia muita gente e que você tem uma capacidade muito grande por Deus de estar aqui com o microfone na mão dessa Essa aí idade. É uma locutora, Você e o Gabriel são pessoas assim que têm um grande papel na juventude. Eu e o Elias, o Carlos, tantos outros, né? Nós somos mais velhos aqui na rádio, mas vocês dois, você, a Heloísa, vocês têm um papel... O Rubem Leocádio, que é um menino de ouro, que a gente sabe. Vocês têm um papel muito grande de fazer, de entender essa juventude mais do que a gente e passar essa experiência para nós. Porque o intuito da gente estar aqui é de levar experiências até vocês e que vocês nunca esqueçam que o caminho por onde vocês estão passando, nós já percorremos ele. E isso eu acho muito legal, doutora, porque minha mãe também sempre foi uma pessoa que sempre teve tempo para mim. Tanto que eu tive exemplo dentro de casa, como eu comentei para você no último programa. Meu pai já teve internado com o Carlos na clínica dele, que meu pai também enfrentou os problemas com droga. Hoje, graças a Deus, ele está liberto. Amém, né? E, tipo assim, além do exemplo do meu pai, que eu tive em casa, vendo tudo que ele já passou, tudo que ele passava, o sofrimento que nós tínhamos com ele, minha mãe também sempre foi uma pessoa que sempre conversou comigo. E eu acho isso muito bom, porque, tipo assim, eu aprendi um negócio muito legal, que foi com aquela senhora que veio aqui, coach, a Neuzinha. A Neuzinha. Inclusive, foi no programa de vocês, que ela disse assim, que às vezes os pais estão tão ocupados com as coisas, trabalho, o dia a dia deles. A responsabilidade de um pai é muito grande com os filhos, né? Com o lar, isso, né? E às vezes esquece dos filhos, esquece de instruir. E quando o filho chega no mundo e depara com uma coisa que ele, às vezes, não vai saber como lidar com aquela situação, ele acaba fazendo errado. Então, assim, eu acho muito bom os pais sempre aconselhar os filhos, que é muito importante. Dá aquela... muitas vezes a correção não se dá por gritar, por dar aquela palmada. Sim. Eu sou muito contra isso. Eu não vou falar que eu nunca dei uma palmada nos nossos filhos, né, amor? Dei sim, mas a coisa maior que eu fiz, Gabriel, até hoje, o Rodolfo e o Rafael são testemunhas disso. Eu sempre coloquei eles, eu não falava castigo, eu punha eles para pensar. Porque eu acho que de pequenininho
a criança já sabe quando ele está tendo um comportamento errado. Sabe? Entendeu? Então eu punha eles para pensar. Pensou? O que, que você achou da atitude que você fez? E ele sempre, né, Rodolfo, vinha e conversava comigo e falava, olha, eu errei nisso, nisso e nisso. Aí eu mostrava para eles as consequências daquilo tudo. Às vezes eu dava castigo de 1 mês, né? Tinha que contar na folhinha, né? 1 mês de castigo. E eu falo, né? Palavra de rei e rainha, que eu considero pai e mãe, um rei e uma rainha dentro do lar, né? Não volta atrás. Não. E a gente tem que procurar muito equilíbrio para levar o equilíbrio para os filhos, viu? Muito bom isso. E a gente tem que participar das vidas dos nossos filhos. Eu levo meus filhos, levava, né? Porque esse ano nós não levamos a lugar nenhum. Sempre levei e busquei. Sempre tive aquele cuidado que quando eu deixasse meu filho em algum lugar, o Rafael já é mais velho, eu perguntava quem é responsável pela festa. Eu perguntava um monte de coisa para a pessoa saber que eu estava deixando ali o meu filho, mas que eu sabia com quem que eu estava deixando e eu confiava naquela pessoa que eu estava deixando, né? Eu acho que nunca é excesso. E a gente também, como pais, a gente não tem que passar vergonha nos filhos, não, viu? Eu acho que... Essa questão da vergonha é muito engraçada, que eu lembro que minha mãe me deixava na porta da escola. Aí eu virava pra ela e falava assim, não mãe, deixa um pouquinho mais pra trás, que aí meus amigos vão ver você me dando um beijo, eu vou ficar com vergonha. Só que hoje em dia, depois que cresce, a gente sente uma falta disso. Os ensinamentos das mães, que nem você falou, toda vez que minha mãe também ia me levar numa festa, ela me deixava na porta da festa, ela ia lá falar e eu ficava, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Só que é aquele negócio, que você mesmo falou, a gente com essa mente jovem, a gente acha que a vida é um só morango, diversão. é só uma diversão. Só que por trás disso, na mente de vocês já tem que chegar no futuro, o que pode acontecer, o que às vezes pode dar errado, você já está planejando tudo. A Rayane comentou aqui, ó, que o diálogo dos pais com os filhos é o principal. E isso é o que vem faltando nessa geração. Pois é. Dura quando tem que falar assim, ó. O pai tem que falar assim pro filho, tá vendo, filho? Eu te avisei. Eu falei pra você não fazer isso. E muitas vezes o filho quebra a cara, igual nós já quebramos muitas vezes a cara. E nós quebramos a cara por teimosia. Teimosia é um problema seríssimo. E dentro do comentário da doutora Ina, essa geração nova que tem poder de influenciar, a Rayane, o Rubens, O o Gabriel. Gabriel, o pastor Paulo, que é novinho e tem um poder de influência muito grande. Vocês têm que pegar isso e tem que usar dentro da rádio, dentro da igreja, fora, no convívio social. Porque muitos jovens caem porque não tem onde se espelhar. Verdade. Eu, assim, tenho um pouquinho mais de idade que vocês, não vou dizer que é muito, não. Mas eu curto várias músicas em vários ritmos que talvez o pessoal da minha idade não curta. E a geração de vocês, às vezes, quer uma música mais agitada, mais... E nem por causa disso deixou de ser uma música boa, uma música evangélica ou uma música secular que traga uma mensagem positiva, que ensine algo de bom. Logicamente, toda boa música eu gosto. Porém, aquelas músicas que falam mal da imagem da mulher, que xinga um, que xinga o outro, que... Não, essas músicas para mim não servem. Mas tem muitas músicas boas. E a capacidade de influenciar do jovem é muito grande. E nós temos que limpar essa sociedade de toda essa porcariada. Porque não adianta. Quando um jovem é iniciado nas drogas, e se caso ele se viciar, ele vai ser um peso e um problema para a família. Para a sociedade inteira. A família vai sofrer inteira com aquilo. E a sociedade vai simplesmente botar aquela pessoa à margem. Não, você não serve. Então, quer dizer, é um problema social muito sério. Nós temos que combater isso com as forças que nós temos. E essa rádio aqui é uma rádio que abre as portas para a juventude trabalhar, falar,
se colocar as suas ideias. Eu vou falar com muitos pais também aqui, Elias, que estão nos ouvindo pela 102 e que estão participando com a gente aqui pelo YouTube, ao vivo. Que vocês sejam, né? Muitas vezes a gente... Como eu me encontrei, eu estava até comentando com o Gabriel, aos 13 anos, sozinha nesse mundo, eu tive muitos anjos na minha vida. Inclusive, na minha formatura, eu agradeci muito a Deus pelos anjos que Ele colocou na minha vida. E esses anjos foram através de amigos que eu procurei. Eu precisava de um amparo, né? Eu precisava de um carinho. E eu tenho uma comadre minha, a comadre Sandra, e a tia dela que criou ela. A Tereza é uma pessoa muito importante na minha vida. Eu com 14, 15 anos, a Tereza, olha o carinho que ela tinha comigo. Todos os domingos ela me esperava para jantar, né? E ela, a minha comadre, a Sandra, era uma pessoa muito, assim, que a Tereza instruía muito. A Tereza conversava comigo, me instruía também, sabe? Então eu recebi vários anjos na minha vida. Deus me cobriu de anjos. Ele tirou meu maior anjo, que foi a minha mãe. Eu era muito pequena, mas Ele colocou vários anjos na minha vida. E esses anjos nunca permitiram que eu tivesse uma má companhia, sabe? Sempre me alertavam. Então, tem um velho ditado, Gabriel, que os antigos usam, né? A minha avó já usava, na minha época, ela falava, perdi a minha avó com 13 anos de idade, ela falava assim: diga com quem andas, que eu direi quem tu és. E esse ditado o jovem não gosta de ouvir, porque o jovem fala assim: eu não discrimino ninguém, né? Isso é uma coisa muito ruim da gente fazer mesmo. Muito ruim, muito grave, né? Que você tem que saber selecionar quem que é as pessoas que andam junto com você. Isso, mas você tem que selecionar. Tem que selecionar. Infelizmente. Tem que selecionar, tem que saber escolher quem vai andar junto com você. Porque uma pessoa pode muito bem te influenciar, tanto fazer o bem, mas também fazer o mal. E assim, eu creio que a pessoa que você deve manter do seu lado é uma pessoa que vai te aproximar de Deus e vai te ensinar e te influenciar a fazer coisas boas. Porque para fazer coisa ruim, já tem demais, né? Demais. Existem dois momentos, né? Os nossos amigos, as companhias da gente andar, a gente precisa selecionar quem que você confia. Porque se você estiver andando com alguém que não tem uma boa índole, e por acaso essa pessoa estiver portando alguma coisa ilegal e a polícia parar, você vai junto. Vai junto. Você não vai ter como você explicar por que você está andando com aquela pessoa. Nós já tivemos esse caso, né, Elias? Um funcionário nosso, Isso. quando nós tínhamos laboratório, menino bom, hein? Toda a vida. E a gente conhece ele. E hoje nós somos dentista. Ele continua sendo paciente nosso no consultório. As filhas dele, eu trato delas hoje. Aconteceu exatamente isso. Ele foi preso porque ele foi criado numa vila, eu não lembro o nome da vila aqui, e ele tinha amigos que partiu para esse mundo da entorpecência, né? Certo. E ele tinha ido embora do laboratório e esses amigos estavam na esquina, próximo à casa dele. E a mãe dele falava assim: ó, não emana, né, tal. Mas aí ele parou só para conversar. O que ele parou para conversar, a polícia chegou e fechou. Saíram correndo, ele não tinha muita experiência nem nada, né? Pegaram ele e vários outros amigos, né? E ele teve, para sair lá da delegacia, o Gabriel, ele teve que assinar um termo que ele era usuário de droga. E ele nem fumar, nem beber, ele não... Nem usuário era. Sabe por quê? Porque se ele não assinar... Como que a polícia vai saber? Se você não é usuário? Não. Então, o que você está fazendo? Foi a pergunta que eles fizeram. O que você está fazendo com eles aqui na rodinha deles? Você não é usuário? Não. Então, você é o traficante? É isso a pergunta que eles fizeram. Então, o advogado, para ele sair de lá e não ser preso como traficante, ele assinou que era usuário de droga. E eu nem vou falar mal da polícia, não. Porque como que a polícia vai saber? Verdade. O que você está fazendo ali? A polícia está fazendo trabalho.
Na realidade, eles protegem muito a sociedade, a polícia, né? E a gente vê eles hoje tão discriminados, né? O trabalho deles é muito importante, né? Igual o Carlos falou semana passada, se você está numa rodinha, é a primeira vez que você vai usar a droga, a polícia chega, você tem uma experiência muito negativa ali, tá? Nunca mais você vai usar. Mas se acontece tudo ali que para eles está tudo certo, tudo bom, que não teve consequência ruim nenhuma, numa próxima vez você vai usar, porque foi tudo certo, Foi né? tudo certo, foi tudo tranquilo. E tudo eles na não boa. te avisam que daqui... Eu achei muito interessante o que o Carlos falou, né? Que daqui 15 anos você vai estar lá numa Cracolândia, você vai estar na rua, Debaixo da ponte, na debaixo fila da da sopa. ponte, na fila da sopa e pedindo dinheiro no farol. Verdade. Isso é uma forma muito degradante que a gente vê o ser humano, né? Eu acho que tem uma música também que fala, né? Das mentes brilhantes. Você já ouviu ela? Não, nunca vi. Que no mundo das drogas, quantas mentes brilhantes a gente tem ali. E realmente, né? Quantas pessoas... Esses dias eu vi um rapaz, ele me pediu dinheiro, eu estava sem dinheiro, depois... Daí 1 hora que eu fui buscar os meninos da fisioterapia, 1, 2 horas, eu passei por ele novamente. Eles tinham juntado umas latinhas, Gabriel, e colocado no muro assim de tela, tocando bateria naquelas latinhas. E tocando bem. Ele fez, pegou uns pauzinhos. Então, quer dizer, que mente brilhante que a gente perdeu ali. Verdade. E que filho que uma mãe e um pai perdeu. Ele estava na rua, no farol, pedindo dinheiro, né? Ele até me cumprimentou, pegou na minha mão, porque ele já tinha me visto. E como é que você pega e nega, né? Mesmo nesse momento de dificuldade que a gente sabe que a gente tem que manter distância das pessoas por causa do corona, eu peguei na mão dele. Né? Como que eu não vou pegar quando uma pessoa me estende a mão? Né? Eu não sou melhor do que ele. Nós apenas escolhemos caminhos diferentes. E isso é o que mais dói na gente depois que a gente tem uma consciência de coletividade. Se a vida não tá boa para eles, como que pode estar tão boa para mim? Né? Então a gente passa por esse espírito de coletividade e isso me preocupa muito, viu, doutor Elias? Essa situação do Covid, dessa situação nova que o mundo, a Europa está vivendo já, dessa cepa nova de Covid, que é muito mais contagiante do que essa outra que a gente ainda está aqui no Brasil, que já até tem essa cepa nova, e eu fico pensando na fragilidade deles na rua, né? Porque a gente ainda tem nossa casa para nos proteger, a gente se sente, dentro da nossa casa, a gente se sente protegido, pelo menos eu me sinto. É verdade. Eu acho que, assim, um jovem, antes de tomar qualquer iniciativa para seguir o mundo, porque se um jovem não tem orientação em casa, o mundo vai ensinar ele, só que vai ensinar da pior maneira. Então eu acho assim, que um jovem deveria sentar ele um dia e uma pessoa que já passou, está passando por essa situação, um morador de rua ou um usuário, e aquele usuário vai contar a vida inteirinha Será que dele. um dia a gente pode trazer um usuário aqui, hein? O que você acha disso, Gabriel? Legal. Seria muito Seria legal. muito diferente, né? Porque, tipo assim, Porque tem que dar a voz para aquele que está no sofrimento. tem que dar a voz para aquele que tá no sofrimento para ensinar quem tá entrando ou quem ainda não entrou e um dia pretende. Porque tem gente que, infelizmente, planeja isso. Tem jovem que sai de casa e fala assim, ó, hoje eu vou fazer isso e aquilo, vou usar droga, vou beber. Tô nem aí. Eu te falo porque eu sou jovem, eu presencio coisas assim. Não, a gente Já acredita. teve muita gente que virou pra mim e falou assim, Gabriel, hoje eu tô muito frustrado, vou sair, vou beber. E aconteça, E pode acontecer o que pode. acontecer. O que for acontecer. Tô Então, tipo topando assim, todas. Eu acho que seria muito legal trazer uma pessoa, um morador, que vai contar a história dele, porque a pessoa vai pensar 2 vezes antes de fazer. É que nem aquilo que o Carlos que falou. Hoje em dia eles oferecem, mas daqui 15 anos eles não te falam que você vai estar na fila da sopa Na miséria, de lá, né? Na miséria humana. sem família, porque querendo ou não, família abandona. Família Muito pouca família que consegue acolher Mas é difícil conviver com tudo que eles fazem com tudo também, que né? fazem. É Gabriel, difícil. essa música que a Ina falou,
é uma que eu pedi para tocar no início do programa passado. Ela você tocou. é do grupo Arca Nova e ela fala A Quem É Que Você Ama. E aí ela fala de várias coisas. E aí ela fala das mentes brilhantes que se perdem por conta disso. Assim, são mensagens que muitas vezes nem todo mundo escuta. Mas são mensagens importantes, porque imagina que pessoas que podiam brilhar na história do país, fazer a diferença, se perdem por tão pouco. Verdade. Aí fica lá, às vezes morrem pelo tráfico, às vezes morrem porque estão, às vezes se envolvem num assalto, às vezes pelo desespero, pela necessidade do uso da droga, chega em casa, mata a mãe, mata o pai, mata irmãos, por uma pequena quantia para comprar uma droga. E até o Carlos falou que ele dá o dinheiro para evitar uma violência. A pessoa fissurada por droga, às vezes ele vai passar por um velhinho na rua e vai assaltar, vai machucar para tirar alguns reais, para tirar um telefone para vender baratinho. Então nós temos que pensar nisso. A sociedade tem que agir o mais rápido possível. Tem. Pais, vocês não podem deixar seus filhos experimentar álcool, experimentar droga. Tem que conversar, porque depois já era. Não vai ter retorno. Às vezes até tem, né? Mas é um caminho muito dolorido para a família, né? Muito mas sofrido. é igual o Carlos falou. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Uma vez viciado, sempre viciado. Vai ficar em abstinência sem o uso daquilo, desde que assim, pela graça de Deus, consiga. Caso contrário, vai ficar entregue. Vai ficar entregue. Então, E o que eu acho legal também é os pais incentivar o jovem, hoje em dia, a ocupar a mente com alguma coisa. Seja um curso ou um serviço, a incentivar a trabalhar desde cedo. Porque aquela música que você citou que o Carlos trouxe no programa dele, tem uma parte dela que fala assim, que o crime tá pegando currículo mais fácil. Ah, sim. O currículo que não tá nem preenchido, Isso, que né? não tá nem preenchido. É e verdade. realmente é uma realidade, porque, tipo assim, o jovem, ele tem que ocupar a cabeça dele com alguma coisa. Porque a mente vazia dele, qualquer oportunidade que vir vai ser uma maravilha para ele. Porque ele vai estar com a mente vazia, vai estar no tédio, vai estar sem fazer nada. Então, qualquer coisa pra Eu ele vai fiz ser um válida. comentário esses dias com uma pessoa muito querida na minha vida, e algumas pessoas fazem certas críticas, né, o Gabriel, e que fala assim, eu acho que o jovem, ele é muito criticado. Eu sou apaixonada pelo jovem, o Rafael e o Rodolfo sabem, eu interajo com os amigos deles. Eu acho que o jovem tem tanta coisa boa para passar para nós e que a gente fica achando que eles não têm nada para falar. E que a pessoa adulta, muitas vezes, pela dificuldade da vida, e ele quer que o jovem amadureça muito cedo, faz determinados comentários. Tipo assim, eu falei que o Rafael, o meu filho mais velho, vai prestar o Enem, né? Aí a pessoa fez comentário assim, neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Aí eu falei assim, quando a pessoa tá nesse estágio, nem estuda, nem trabalha, eu, como mãe, eu raciocino que essa pessoa precisa de tratamento, porque ele tá às vezes ele tá com deficiência, né? déficit de Ele atenção. tá com déficit de atenção e as pessoas acham mais fácil criticar do que tratar. Que tratar. Ou até entendeu? depressão mesmo. Ou até depressão. O jovem não está livre de ficar deprimido, não. Isso. Toda pessoa está sujeita a isso e tem que ser tratado. Não é simplesmente falar que é com preguiça, é com não sei o que. Não. Às vezes está com algum problema, sim. Que é igual o Gabriel. O Gabriel é um menino ativo. O Gabriel trabalha aqui na rádio. Você trabalha em outro lugar também, Outro né, lugar. Gabriel? Estuda. Então, quer dizer,
O jovem, ele tem tanta energia que ele consegue canalizar para isso tudo. Mas por quê? Porque o Gabriel está bem psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. Isso pode acontecer com o seu filho dele não estar bem em nenhuma dessas partes. Verdade. Entendeu? Nós temos pais aqui participando com a gente, mães que a gente sabe que passa por esse problema e que muitas vezes na adolescência só viu pessoas criticando o filho, né? E que as pessoas que estavam em volta não teve maturidade de entender que aquela pessoa precisava de um tratamento, de uma ajuda. E que hoje, às vezes, o filho está num caminho que nenhum pai, Gabriel, nenhum pai quer isso para um filho, né? Então, que às vezes vê o filho caindo aí nesse mundo, né? E sendo criticado o tempo todo. Eu acho que antes da gente criticar o jovem, a gente tem que olhar para ele e saber, analise por você mesmo, né, na sua juventude, o que você quis, o que você procurou, porque todo mundo tem sonhos, todo mundo tem vontade, não é mesmo, doutor Elias? É verdade, igual o Gabriel disse, mente vazia, oficina do diabo. Se a gente deixa, se a gente não preenche o espaço na cabeça dos nossos filhos, se a gente não é amigo dos nossos filhos, o traficante vai ser. O Vai filho te dar, do traficante, por aí vai. vai dar o dinheirinho pro seu filho fazer o aviãozinho. E ele vai começar ali entregando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Depois já tá totalmente envolvido. E quando eu citei, assim, que é bom ocupar a cabeça, seja lá com um curso, eu não tava querendo só em questão de trabalho, de você trabalhar. Eu falei assim, qualquer coisa, seja lá um esporte, sei lá, um videogame, sei lá, mas, tipo assim, ocupar sua cabeça com coisa boa. Sim. Porque coisa ruim já tem demais. Já tem. Olha, é uma leitura, estudar a Bíblia, ir à igreja, Isso. conviver com pessoas boas, fazer os cursos. A E gente não assim, pode fazer uma coisa só. Tem E que o preencher. jovem, ele tem que começar a prestar atenção, né, Gabriel? No mundo que está em volta dele. Em quem você quer se espelhar, né? Você quer uma vida para você de um jeito. Eu falo para meus filhos, aos 40 anos, que vida você quer ter, né? Aí você quer ter uma vida de sucesso, de tranquilidade, uma profissão definida, um caminho já definido, a família consolidada, ou você quer uma vida totalmente com tribulações, depende do caminho que você quer. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar com eles para eles se espelharem, né? E nós vamos ter grande oportunidade, né, Elias? Nós vamos fazer parte daquele projeto do pastor Heloísio lá, Bom de Bola, Bom de Escola, né? Sim. E a gente quer levar muita informação, que o maior papel da gente aqui é levar informação. E o papo hoje foi bom, hein? Foi Gabriel, esse menino, eu tô falando que esse menino é menino de ouro. O tempo acabou, né? O tempo acabou, Foi-se Gabriel. embora. E você foi o grande tema do nosso dia hoje. obrigado. Olha só quem foi que abrilhantou aqui. E a gente agradece, né? Nada é por acaso na vida. E Deus hoje achou que quem tinha que fazer parte desse programa era o Gabriel. Por quê? Porque a gente tem que dar voz para os jovens, né? Nós temos que dar voz para essas pessoas que conseguem chegar mais próximo deles. Porque às vezes a gente vai conversar com um jovem falando, já vem aqui, velho, com aquele papo, né? E às vezes ele ouve, né? Papo careta. Ouve uma pessoa igual o Gabriel, igual a Rayane, igual ao Ruben, né? Que tá na idade e tá no meio da moçada aí. Muito obrigada, viu, Gabriel, de você ter participado com a gente. Isso. De ter assumido esse papel. O menino opera, o menino fala. E a gente nem sabia, né, Gabriel, que hoje, a hora que você colocou o fone, eu falei assim, é hoje, hein, Gabriel? É hoje a sua grande participação. E olha aí, foi mesmo. Muito obrigada, viu, de coração. É isso. Obrigado vocês por abrir espaço para mim. É sempre bom o jovem ter a mente aberta, tanto para ouvir uma pessoa mais jovem que ele, tipo assim, para poder instruir, quanto também para poder receber. Porque, como vocês já passaram, essa trilha que a gente está trilhando agora, vocês já trilharam há muito tempo. Então, às vezes, é bom a gente ouvir, a gente aprender, para futuramente não sofrer consequências terríveis que o mundo pode trazer para nós.
Obrigado, gente, todo mundo que está na live. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodolfo, que está aqui com a gente, nosso auxiliar técnico. E fiquem todos com Deus. Obrigado a todos que nos ouviram pela 102.1 Gospel FM de Uberaba. Um grande abraço e sábado que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente.